Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e hoje a gente vai dar continuidade à nossa minissérie fazendo uma modelagem do começo ao fim. Então a gente vai continuar da onde a gente parou na semana passada e eu vou continuar aqui com vocês o passo a passo dessa modelagem. Partindo então da onde a gente parou no vídeo da semana passada, agora a gente vai voltar para nossa modelagem e a primeira etapa do vídeo de hoje é justamente fazer a gola da roupa, né, da jaqueta do Ash. Então para isso a gente vai precisar de um pedaço de pasta americana branca, você pode colocar um pouquinho de CMC para ajudar na secagem e a gente vai abrir uma tira e dessa vez a pasta é mais fina do que a gente estava utilizando para fazer a cobertura da peça de Rice Krispies. Então a gente vai abrir aí com 0,2, 0,3 centímetros de espessura, uma faixa comprida, porque isso tem que dar a volta no pescoço do personagem e parar ali nos ombros, que vai ser realmente uma gola branca que sai da jaqueta do personagem. E aí com o estilete a gente vai cortar as extremidades, né, os dois lados da faixa para que ela fique reta. Então deixei um lado reto aqui e agora do outro lado também vou cortar e vou deixar as laterais enviesadas, então elas não vão ficar 100% retas, tá? Então fiz uma faixa aqui comprida com mais ou menos uns 5 ou 6 centímetros de largura e aí a gente vai passar um pouquinho de cola ali no pescoço, ó. Vou cortar aqui as extremidades para que elas fiquem realmente enviesadas, parecendo um trapézio bem compridão e aí sim nós vamos colar isso em volta do pescoço ali entre a jaqueta e a camiseta. Então a gente vai passar um pouquinho de gel de brilho ou cola CMC ou água ao redor do pescoço ali, só para realmente aderir. Não é em grande quantidade, pouca quantidade. Então a gente vai colar essa faixa ali em volta, com a parte com o lado menor sendo colado e deixando o lado maior para fora. Aqui eu achei que ficou muito largo, vou cortar bem essa peça, vai ficar com mais ou menos uns 3 centímetros de largura, porque realmente estava muito grande, ia ficar parecendo uma gola de vampiro e não é isso que a gente quer. A gente quer uma gola, é uma gola grande que ele tem, mas não era tão grande assim. Então cortei uma parte, a gente vai com os dedos aos poucos acertando o local e aí com a ajuda de uma esteca a gente pode ajudar a dar o acabamento ali onde vai realmente grudar uma pasta na outra para que fique o mais reto, mais liso possível, sem ficar com esses levantados, né, esses gruminhos que se formaram. Então a gente vai arrumando isso com a estequinha até ficar bem retinho, bem legal. Claro que lá atrás ainda vai o cabelo, isso pode acabar tampando um pouquinho, mas é melhor a gente deixar o mais bem acabado possível. E aqui na frente, ó, a ponta da gola não tem cola embaixo de propósito, que é para realmente ter um movimento, não ficar aquela coisa 100% colada no corpo do personagem. Em seguida a gente vai pegar um pedaço de pasta americana verde. Essa pasta que eu estou mexendo aqui é a pasta americana pura, que eu tingi com corante verde. É um verde não tão forte, então foi colocado uma quantidade de corante moderada. Você pode usar a pasta já tingida se você preferir. Aqui eu tentei seguir o máximo a cor da mochila do meu personagem, tá? Se eu não me engano tem um pouquinho, uma gotinha de nada de corante preto para deixar ele um pouco mais fechado, mas pode perceber que é uma cor clara, não é uma cor escura de verde. E aí, pra gente começar a fazer isso, a gente vai começar fazendo as alças da mochila. Então vou abrir aqui mais uma vez uma tira de pasta, também uma espessura fina. Vou cortar aqui as laterais para deixar reto e a gente vai tirar umas faixas com mais ou menos uns 3 centímetros de largura. Se você tiver cortador de tiras, você pode usar. Aqui eu estou fazendo à mão, você pode fazer da forma como você preferir. E aí dessa tira eu já consigo tirar duas alças, duas tiras compridinhas, que vão ser cada uma alça da minha mochila. E aí, ó, uma das pontas a gente vai arredondar. Ela acaba quadrada, mas a gente vai amassar as pontinhas e deixar ela arredondada. A outra extremidade não tem necessidade, porque ela vai ficar escondida atrás da mochila, nas costas do personagem. Só essa da frente que realmente acho que dá um acabamento mais legal, por ser o final daquela parte mais grossa da alça da mochila, que depois tem um ganchinho que você consegue regular a altura, que a gente vai fazer também. Então, feito essas duas faixas, a gente vai colar as duas, uma em cada lado. Então a gente vai passar um pouquinho de água, gel de brilho ou cola de CMC, exatamente aonde essa alça vai passar, para a gente não ficar molhando a peça à toa, e em quantidade pequena. Não precisa exagerar na quantidade de cola, justamente porque a gente quer
que essa fita, essa tira da mochila, fique bem aderida ao personagem e não fique escorregando, tá? Então passar um pouquinho, ali eu tava só ajeitando um cantinho do braço que a pasta tava fora do lugar. A gente vai passar dos dois lados e então colar as duas faixas. Agora, com a mesma pasta verde, a gente vai fazer o corpo da mochila. Então aqui a gente vai usar um grande pedaço de pasta americana verde. Essa etapa, inclusive, poderia ser feita também com Rice Krispies ou com isopor, dependendo de como você estiver modelando. Mas aqui eu vou fazer inteiro de pasta. E aí para isso eu vou colocar bastante CMC nesse pedaço de pasta, para que ele tenha uma secagem mais rápida. Então eu coloquei aqui CMC, agora a gente vai sovar essa pasta até homogeneizar esse CMC que tem na pasta americana e então utilizar para modelar a mochila. Lembrando que toda pasta que você adiciona CMC em grande quantidade, é interessante que você utilize essa pasta logo em seguida, porque ela tende a secar com muita rapidez e mesmo se você embalar essa pasta no filme plástico, no saco plástico bem fechado, ela vai endurecer e aí depois fica mais difícil de você conseguir utilizar novamente. Para modelar essa mochila é muito simples, a gente vai partir de uma bola grande com essa pasta que a gente acabou de misturar CMC, achata ela, deixa ela um pouco cilíndrica e aí a gente vai cortar um dos lados dela para deixar ele mais reto e fazer com que ele encoste no chão. E vai pegar esse formato levemente arredondado como se fosse um casco de tartaruga. O interessante aqui é que você entenda que essa mochila vai ser feita de uma maneira bem estilizada. Ela faz parte de uma modelagem que também é de um desenho, é um personagem, não é realista. Então essa mochila não vai ter grandes detalhes e ela não vai puxar para esse lado mais realista de uma mochila. Ela vai ter poucos detalhes, porém vai ser uma mochila bem acabada, bem modelada. A gente tem que dar atenção a isso. Ela faz parte da modelagem, ela traz uma riqueza de detalhes maior para a modelagem principal, mas não é nela que está o foco da modelagem. Então por isso que a gente está trabalhando com um formato bem simples. Aqui com os meus dedos eu estou dando umas leves apertadinhas para ter uma ideia de lateral da mochila. Aqui eu vou cortar um pouco da gola, que talvez seja um pouco comprida demais, e a gente vai acertando esses pequenos detalhes. Então a gente vai passar cola nessa peça, cola de CMC ou gel de brilho, colar essa mochila aqui, e é interessante que as alças acabem atrás da mochila mesmo, tá? Para não ter espaço entre uma coisa e outra, para que pareça que uma coisa faz parte da outra. Então aqui, e com uma esteca de faquinha, a gente vai fazer algumas marcações na mochila para dar ideia de costura, de onde tem a divisão do zíper, mas é como eu falei, uma coisa bem simples. Então eu vou fazer uma aqui na divisão entre a lateral e a frente, uma aqui na frente menorzinha, e também daqui a pouquinho eu vou fazer uma alça daquelas alcinhas de mão que vão ficar no topo da mochila. E aí com a faquinha também a gente vai fazer algumas marcações nas alças para dar aquela impressão de costura, de acabamento. Então levemente eu vou passando a esteca nas extremidades da alça para dar essa ideia de costura e de acabamento da mochila. Então nos dois lados e nas duas extremidades das alças. E aqui, como eu falei, com outro pedacinho de pasta verde, eu vou fazer uma cobrinha
uma lesminha e a gente vai passar uma colinha ali em cima da mochila, e aí eu vou achatar essa cobrinha que eu fiz para ela ficar mais fininha. Tô fazendo na mão mesmo, você pode abrir com o rolinho, não tem problema. E aí, com essa esteca arredondada, eu consigo deixar uma abertura ali no centro para parecer que é aquela alça de mão, e as extremidades a gente corta para deixar retinho e parecer uma alça, uma alcinha de mão sobre a mochila. Agora, com um pedaço de pasta americana cinza, a gente vai fazer um dos últimos detalhes da alça da mochila. Então, a gente vai fazer aquele ganchinho onde a gente consegue regular a altura da alça para deixar maior ou menor. Para isso, a gente vai pegar um pedaço dessa pasta cinza, você pode pôr um pouco de CMC se preferir, que ajuda a deixar a pasta mais firme para secar mais rápido. E a gente vai cortar 2 quadrados pequenos, com mais ou menos 2 centímetros por 2 centímetros. Aí eu cortei um retângulo, desse retângulo vou cortar 2 quadrados. Você pode usar um cortador se você preferir, aqui estou fazendo diretamente com o estilete. E aí a gente vai cortar 2 cavidadezinhas retangulares dentro desse quadrado para aparecer justamente aquela peça que a gente consegue enganchar a fita da alça e puxar e deixar maior ou menor. Então, com a ajuda do estilete e de uma estequinha de faca, eu vou tirar esses 2 quadradinhos, esses 2 retângulos das 2 peças para então a gente colar nas alças da mochila. E agora, com um pedacinho de pasta verde, a mesma pasta da mochila, a gente vai abrir uma tirinha bem fininha para justamente enganchar ali nessa gradezinha que a gente fez com a pasta cinza e dar a impressão de ser aquela parte da mochila que está presa ali, segurando a alça do tamanho que a gente quer. Passa um pouquinho de cola, de água ou de gel de brilho, e aí então a gente vai colar essa tirinha ali entre uma cavidade, passando por cima da outra e saindo ali para cima. É muito simples esse pedaço realmente, para dar essa ideia, essa ilusão de que a alça da mochila está realmente enganchada naquela parte de baixo para dar o tamanho correto que a pessoa utiliza. Agora, com a mesma pasta cinza que a gente fez a grade ali, o ganchinho da mochila, a gente vai fazer o zíper da jaqueta. Então eu vou pegar um pedacinho de pasta cinza, vou colocar bastante CMC, uma quantidade considerável para que essa peça seque com facilidade e não fique deformando, porque ela tem várias cavidadezinhas que eu vou ter que furar e aí eu quero que ela fique mais firme. Vou sovar essa pasta e aí assim, depois de sovar essa massa, a gente vai abrir
uma tira comprida e fina e tirar duas faixinhas bem fininhas. Se você tiver, mais uma vez, o cortador de tiras com aquela tira bem fininha, você pode usar ele. Aqui eu vou fazer a mão com estilete, estou acostumado a fazer isso. Se você não tiver tanta prática, você pode usar o estilete, uma régua. A régua ajuda você a conseguir cortar mais retinho. E aí então, a partir daí, a gente vai fazer as marcações do zíper. Então, com uma esteca de faquinha, o que a gente vai fazer aqui agora nessas faixas são pequenos cortes, um do lado do outro, na faixa inteira, para dar a ilusão de ser aquelas pontinhas que o zíper tem. Aqui também não é uma representação realista, e sim uma representação simbólica e mais caricata, digamos assim, das peças da roupa. Aqui a gente está fazendo um personagem que é um personagem de desenho animado, não é um personagem realista, e aí todos os outros elementos conversam junto com essa estética também. Então faz as marcações de cima a baixo, e aí então a gente vai colar essa peça ali onde acaba a jaqueta dele e começa a camiseta. Vou passar um pouquinho de água ali nos dois lados, e aí então a gente vai colar essa peça ali. Uma tira dessa, como ficou comprida, já vai ser mais do que suficiente. Eu vou cortar ao meio com uma estequinha, e aí a gente vai colar ali entre o final da jaqueta e a camiseta. E aí então, depois que a gente colar essa peça, eu vou vir com uma estequinha, aquela com ponta de borracha, e vou dar uma leve arredondada nas cavidades que a gente fez do zíper, né, para deixar um pouco menos retinho, assim tá parecendo uma cerquinha, né, com várias pontinhas quadradas. E aí depois eu vou passar com essa esteca com ponta de borracha, deixar um pouco mais arredondado e parecer um pouco mais com o que seria um zíper. Então vamos fazer isso dos dois lados. E mais uma vez, com a pasta cinza, a gente vai fazer duas pequenas bolinhas de pasta americana cinza, aquela que a gente já tinha, e vai colar uma de cada lado ali da jaqueta. Então passa um pouquinho de água, um pouquinho de cola, a gente cola essas duas bolinhas, e com aquela estequinha pontudinha a gente aperta bem no centro, faz um furão lá, e aí vai parecer que são duas argolinhas metálicas. Tudo isso mais pro final vai ser pintado. Provavelmente no último episódio da minissérie a gente vai ter uma parte onde a gente vai pintar tudo isso e vai ficar com uma cara mais
metálica, e tudo isso são detalhes que a gente faz para deixar a nossa modelagem com uma riqueza de detalhes maior. Agora a gente vai dar início ao cabelo do personagem, ao boné, o chapéu do personagem. Para isso eu colei uma peça de isopor aqui atrás e vou colar uma outra em cima. Cortei já previamente no formato do boné que eu precisava e eu coloquei aqui na cabeça essa peça de isopor justamente porque o boné precisava de uma circunferência maior. O meu Rice Crisp já tinha acabado, então eu resolvi fazer uma colagem em isopor, mas poderia ser uma cabeça maior de Rice Krispies e daria certo sem problema nenhum. Então o que a gente vai fazer? Com um pouco de pasta, eu peguei a pasta cinza aqui nesse caso, justamente porque é a pasta que eu tinha em maior quantidade, e eu vou deixá-la bem molhada, bem viscosa, porque é ela que vai colar e aderir a minha peça de isopor do boné sobre a cabeça do Ash. Foi assim também que eu colei a peça atrás, e aí junto com os palitos eu também consegui espetar melhor. Como eu já disse, poderia ser inteiro de Rice Krispies, só que meu Rice Krispies tinha acabado e eu precisava dar uma profundidade maior na cabeça sem ser pasta americana, porque pasta americana ia pesar muito a modelagem, então eu optei nesse caso por usar umas peças de isopor. E aí, fazendo dessa forma, a gente cola a peça de isopor sobre a cabeça do personagem. Essa pasta molhada vai secar e vai aderir bastante. E depois, com outras coberturas que a gente vai fazer e com as pastas que a gente vai colocar ao redor, esse chapéu vai ficar aí sustentado perfeitamente, sem problema nenhum. Agora, com a pasta americana preta pura, a gente vai pegar um pedaço dela, vou dar uma leve sovada aqui para ela ficar mais macia. Então a gente vai abrir um pedaço de pasta para justamente revestir essa peça de isopor que a gente colou na parte de trás da cabeça, não o boné, e sim essa parte da cabeça de trás. Por que de preto? Porque como o cabelo do Ash é preto e a gente vai sobrepor depois diversas mechas de cabelo em preto, é bom a gente ter uma base preta por baixo, para que não apareça nenhuma frestinha em branco, e também para que a pasta que a gente for colar do cabelo consiga ter uma aderência melhor na pasta americana do que no isopor. Então basta abrir uma pasta, não precisa ser grossa, pode ser uma pasta fina, e a gente vai colar em toda a parte de trás da cabeça do Ash, incluindo todo o isopor e algumas partes que tiverem ao redor também. A gente já pode aproveitar e cobrir, porque depois a gente vai entrar com as mechas de cabelo. Para as mechas de cabelo, também com a pasta preta você pode pôr um pouco de CMC, mas o interessante é que não tenha tanto assim, para que a gente consiga colar isso com mais facilidade sem essa pasta secar tão rápido. É bom que ela tenha um tempo de secagem não muito longo, né, porque aí o cabelo não se sustenta, você vai ver aí, mas não seja uma pasta tão ressecada, para a gente conseguir modelar justamente essas coxinhas que eu tô fazendo aí. São coxinhas bem compridas e a gente tem que fazer várias delas, porque a gente vai cobrir o cabelo inteiro com essas mechas. Então aqui eu vou fazer várias dessas pontinhas, em seguida a gente vai começar a colar essas mechinhas, essas pontinhas de cabelo na cabeça do Ash. Aqui eu já tenho algumas, eu cortei ligeiramente a parte arredondada delas para ficar mais fácil a minha colagem, mas foi basicamente peguei o estilete, cortei a pontinha arredondada. E agora eu vou passar um pouquinho de gel de brilho, onde eu vou começar a colar aqui pela lateral. E então vamos começar a colagem. O interessante é que você cole de baixo para cima, para que o de cima consiga cobrir o acabamento do de baixo, porque essas pontinhas vão ficar para fora. A lateral, como é curta, fica mais fácil começar colocando ali debaixo da peça de isopor que vai ser o boné. Mas então quando a gente for para baixo, a gente coloca primeiro os de baixo e depois os de cima, porque o de cima dá o acabamento do de baixo. Agora eu coloquei esse aqui mais para baixo, em seguida vou colocar um mais para cima, e assim o de cima cobre o de baixo.
e dar um acabamento melhor. E aí você vai encaixando o cabelo onde você acha que precisa, onde você acha que tá faltando, onde você acha que tem o espaço. E o interessante é a gente cobrir a cabeça inteira de forma que fique bastante harmônico. Aqui eu tô olhando uma referência para ver mais ou menos o formato, o movimento que o cabelo do personagem dá e qual o estilo também, né? Porque apesar disso parecer estranho, essas grandes pontas pretas de cabelo, mas como aqui a gente está fazendo a representação de um personagem, eu estou buscando na referência desse personagem como que o cabelo dele foi representado no desenho, na animação, e então tentando passar isso para a pasta americana também. E aqui já cheguei na última camada de cabelinho, bem rente ali a peça do boneco que a gente vai cobrir só na semana que vem. Então aqui o interessante é você ter todo o cabelo coberto, com esse movimento levemente levantado para cima para dar esse movimento, esse volume na cabeça dele. E aí então a gente vai encerrar por aqui a nossa modelagem. Na semana que vem continuamos com a minissérie, vamos fazer a modelagem do boné, os detalhes que faltam. E ainda temos a modelagem do Pikachu para fazer, que também vai ficar bem legal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem você sabe que pode gostar desses tipos de dicas e técnicas que eu passo para vocês aqui neste canal. A gente se vê na semana que vem, quarta-feira, meio-dia. Um beijo para todo mundo e até lá!